paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, bom dia, boa tarde, que Deus nos abençoe. Nossa primeira segunda-feira de agosto. Então, Tavares, querido, esse slide está errado. Esse foi... hoje é Jesus e tolerância. Jesus e tolerância. Mas sim, então vamos ao que interessa. Antes de entrarmos no estudo, eu sempre gosto de trazer uma página de Emmanuel, que sempre tem um casamento, né, do conteúdo da live com essa mensagem introdutória, e eu encontrei no Vinha de Luz, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel, número 89. Número 89. Na intimidade do ser. Depois eu vou postar nos comentários. Então, livro Vinhas de Luz, 89, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos dele. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidade. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais dos seus irmãos de jornada evolutiva. Obrigada.
No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar a seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Eu acho que essa mensagem merece que eu releia. Eu releia para a gente entronizar, porque é exatamente o que ele está falando aqui. Vinha de luz, Emmanuel 89, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Paulo em Colossenses. Indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestimos-los dele, que essa mensagem do cristianismo entre, viva dentro de nós. O apóstolo não se refere a raciocínios, mas fala de profundidades. O problema não é cerebração, é da intimidade, é dentro, é no interior. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Só pensar no apóstolo Pedro, que era um pescador, porque ele tinha o coração generoso, apesar de ter negado Jesus 3 vezes. Então não é pelo papo, não é pela teoria. Olha aí, detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita a papo, a fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, só entende a linguagem do bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, só entende a humildade. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. Olha, estilete do egoísmo que fere profundamente o egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo na palavra do apóstolo Paulo. Alguns companheiros, por certo, vão até questionar
porque isso é mera lembrança religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo e questionar e solucionar as questões da vida eterna, há uma considerável diferença. Emmanuel, muito obrigada. Jesus misericordioso. Antes de entrarmos no estudo de Jesus e tolerância, agradecendo com o coração em festa com essa mensagem de Emmanuel, porque é para todos nós, principalmente aquela que aqui vos fala. Senhor, não adianta nada colocar a oferenda, colocar a oferta, dizer que te ama, se não somos vivamente evangelho pelas mãos, pelo olhar, pelo sentimento. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Vamos estudar Joana no livro Jesus e a Atualidade. Precisamos de Joana para entronizar o evangelho. Obrigada, querido Tavares, obrigada. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Jesus e tolerância. Tolerância, a gente reclama muito. Eu, principalmente, estou falando aqui por mim. Hoje são 4 de agosto de 2025. É do livro Jesus e Atualidade. Então, é o capítulo 5º. Eu trouxe do dicionário, no próximo slide, o que significa tolerância. Tolerância, substantivo feminino. Ato ou efeito de tolerar, indulgência, condescendência. Também pode ser qualidade ou condição de tolerante. A tolerância, do latim tolerantia, constância em sofrer, é um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Do ponto de vista da sociedade, a tolerância é a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar outra pessoa ou grupo social que tem uma atitude diferente das que são a norma no seu próprio grupo. Assim, a partir da tolerância é garantida a aceitação de diferenças sociais e a liberdade de expressão. Tolerar algo ou alguém é permitir que algo prossiga, mesmo que a pessoa não concorde com tal valor, pois é dado o respeito de discordar. Aí a gente pega logo esse gancho, tolerância religiosa, né? Temos que tolerar, aceitar. Quem disse que nós temos a verdade? Não é? Então, tolerância, todo mundo tem direito aos seus cultos. É liberdade religiosa. Então, vamos que vamos já para o próximo. Jesus e Tolerância é o capítulo 5º do livro Jesus e Atualidade. É um livro fininho, são 20 capítulos, eu recomendo, é o primeiro livro da série psicológica. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Olha lá, temos que tolerar a falha alheia. O problema do erro pertence a quem o pratica. Se a Cristina cometeu algo contra mim, o problema é dela. Como eu reajo, o problema é meu. Então, o problema do erro é de quem o pratica, que se encontra, a partir daí, incurso em doloroso processo de autoflagelação, buscando mesmo que inconscientemente libertar-se da falta que ele pesa como culpa na economia da consciência. Então, aqui, Joana já está entrando num local muito mais profundo do que a gente possa imaginar. A pessoa, talvez nessa reencarnação, nem reconheça que errou, mas profundamente as leis de Deus não estão escritas na nossa consciência. Então, olha aí, o problema do erro pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí incurso
em doloroso processo, pode não saber, de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, liberar-se da falta que lhe pesa como culpa. E essas culpas que a gente já nasce, né? Um percentual imenso da população mundial é cheio de culpa. É cheio de culpa, culpa tóxica, culpa que vai te fazendo tu mesmo te auto-boicotar, eu não mereço, eu não presto para nada. Então a culpa na economia da consciência, porque fizemos errado e sabemos que fizemos, mesmo que inconscientemente. A culpa é sombra perturbadora da personalidade, responsável por enfermidades zoezes, causadoras de desgraças de várias ordens. Então aqui ela fala, a benfeitora, a culpa é sombra perturbadora na personalidade. Sombra na personalidade. Nos atrapalha. É como uma pedra no sapato, são buracos, né, no nosso caminho. Aí caímos nos buracos e para se levantar. Então a culpa não é coisa boa. Responsável por enfermidades zoezes. Então a culpa pode gerar ressentimento que vai gerar cânceres, causadoras de desgraças de várias ordens, esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa por automatismo os processos reparadores para si mesma. Está vendo a seriedade? Está vendo a profundidade? Ah, mas eu nessa vida eu sou ótima, não faço nada, só fiz tudo de bom. E o que tu fizeste na vida passada? Nós não somos reencarnacionistas, não somos espíritos imortais, não fomos criados para a evolução, simples ignorantes para aprender a amar. Então a gente carrega lixo de outras vidas, porque a gente já é aqui algum Chico Xavier, algum Divaldo, algum Jerônimo Mendonça, alguma Madre Teresa de Calcutá, Dulce dos pobres. Não, a gente não é nada disso. Então a gente tem muito ainda que caminhar e está carregando culpa, está carregando mazelas, e temos que aprender com Jesus a tolerância dos erros dos outros. Não esquecer isso. O problema do erro pertence a quem o pratica. Aí pegando uma frase que Divaldo popularizou: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna mal. Parar de reclamar com o que fazem para nós e vamos ter uma conduta proativa, otimista, operante no bem. Pode passar para o próximo, querida. Segunda-feira de agosto, temos que acordar esta alma, temos que acordar para as atividades. Já é segundo semestre de 2025. Querido, você está aí para passar para o próximo slide. Não, eu vou começar a ler aqui. Toda contribuição de impiedade, obrigada, mediante os julgamentos arbitrários, toda contribuição de impiedade, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismo de futura aflição para o acusador, aquele que está apontando o dedo, aquele que está criticando, aquele que está falando horrores. Então, toda contribuição de impiedade, ele está sendo impiedoso, ele está julgando arbitrariamente, gera, por sua vez, mecanismo de futura aflição para o acusador. Ele próprio, uma consciência sobre o peso de vários problemas. Os problemas são caminhos para descobrirmos Jesus em nossas vidas e não para reclamarmos do destino. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza isso aqui eu ficaria uma semana falando disso. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção de sua sombra
em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Todos os livros da série psicológica estão trazendo para nós essa informação cada vez mais elaborada, cada vez mais aprofundada, e até hoje conheço espíritas que não percebem o que é isso. Quando eu aponto o dedo, eu estou falando de mim, porque eu estou projetando, eu estou mostrando que eu sou castradora, eu estou mostrando que eu sou julgadora, eu estou mostrando que eu não sou boazinha. Isso eu estou falando para mim, que também não sou flor que se cheire. Olha aí, então é o fenômeno de projeção da sua sombra. Aí você está com raiva da vida, raiva do marido, e desconta dos funcionários. Você está com raiva dos filhos, desconta no marido. Você está com raiva da vida, desconta nos animais, no teu cachorro, no teu gato. Você está com raiva da tua avó. Quando vai para a escola, vai lá e dá rasteira em todo mundo na escola. Comete bullying. Toda criança que está fazendo bullying, ou ela está sofrendo em casa, ou ela sofre, de alguma forma, uma pressão, ou ela está carregando no espírito imortal, né, essa vontade de pisar nos outros, principalmente daquelas pessoas que têm algum comportamento ou algum adjetivo, né, um pouquinho mais fofa, um pouquinho mais escura, um pouquinho mais clara, um pouquinho mais magra, um pouquinho mais isso. Porque o ser humano adora criticar, porque ele está colocando, olha aí, a projeção da sua sombra em forma de autojustificação. Quantas pessoas no mundo não precisam pisar nos outros para se sentirem bem? Incomodou, uma frase da neurolinguística, incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Doeu o que fulano falou na novela. O que fulano falou num filme há 20 anos atrás. Um filme é velho e tu sai do cinema revoltada. Então, olha aí, projeção da sua sombra para forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo de suas próprias mazelas. Quando fala aqui de espiritismo, eu vou falar aí de 20 anos atrás. 20 anos atrás, eu estava numa casa espírita, não vou entrar em detalhes, e aí teve um grupinho na casa espírita, 20 anos ou mais. Meu Deus de misericórdia. Ah, não, 25, 2005, é 20 anos. 20 anos. 2004, é 20 anos. E aí, nesta casa espírita, teve um grupinho que começou a se rebelar e falava mal da diretoria e queria porque queria lá. Na verdade, tendo ou não razão, por que não conversar com a diretoria? Por que não abrir o jogo? Por que deixar as coisas no escuro? Por que surpreender o outro? Tu te apaixona pelo teu personal, porque tá na moda isso, né? E aí o teu marido nem sabe, ele só vai saber quando alguém diz, vi tua esposa com o personal e tal, tomando café. Então, olha lá, a gente tá pisando na bola, mas não reconhece que é intolerante. É por isso que eu estou falando disso. O assunto aqui é tolerância. Olha lá. Vamos aqui para o texto. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto ele estende mãos generosas para o soerguer. Então a gente tem que reconhecer que se a gente está sendo intolerante, a gente não está entendendo o que Jesus nos falou, porque a gente tem que ver o que levou a pessoa a cair, o que levou a pessoa a fazer isso, por que a pessoa vende o corpo, por que a pessoa está roubando, por que a pessoa, né, não dizendo que não tenha que a pessoa fazer a reparação ou responder por os seus atos.
Olha aí, na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos e vingança prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos, que sempre merecem a misericórdia, que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Então, quando a gente acusa num trabalho, o passista tal, fulano de tal, a médium, isso, aquilo, a minha mãe, o meu tio, o meu irmão, a minha esposa, o meu marido, o meu neto, olha aí, na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos. A pessoa quer humilhar a outra. É lógico que, tirando o vitimismo de quem está sendo criticado, quem ama, conversa. Quem ama, dialoga. Quem ama, conversa com aquele que está errado. Quem ama, dá a sua opinião. Fulano, tu estás bebendo muito. Fulano, é a terceira vez que tu bate teu carro você, dirigindo embriagado. Isso é muito grave. Quem ama, protege. Quem ama, educa. Mas o que a gente está vendo aqui, ó, não é a questão do amor, e sim que tem pessoas, o ser humano, às vezes julga com propósitos escusos e uma certa vingancinha. Tem o prazer para constatar a fraqueza dos indivíduos que sempre merecem a misericórdia e que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Então, nós outros, quando estamos pisando na bola, a gente quer que a pessoa que venha falar com a gente tenha misericórdia no coração, tenha tolerância, tenha benevolência, né? Vamos passar para o próximo, querido. Então, na questão do amor em família, aí que a tolerância tem que ser exercida por causa do amor. Como você pode ser tão intolerante se tu amas os teus filhos, se tu amas os teus netos, se tu ama a tua mãe, o teu pai, o teu tio, o teu avô, a tua tia, não é? Né? Os teus enteados, os teus afilhados. Você está na terceira relação e tem não sei quantos enteados. Voltei. Esse slide. Muito obrigada. Uma queda aqui de internet, mas consegui voltar, graças a Deus, Deus seja louvado. Então a gente tem na família mais do que obrigação, né? De ter paciência, tolerância. Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Certamente há cortes e autoridades credenciadas para o Ministério de Saneamento Moral da sociedade, encarregada dos processos que envolvem os delituosos e os que julgam. E os julgam estabelecendo os instrumentos reeducativos, jamais punitivos,
pois que, se o fizessem, incidiriam em erros idênticos, senão mais graves. Então, o que a gente está falando aqui? Jesus sempre foi severo na conduta alheia. Então, ele não é contra um juiz que tem por obrigação, estudou para isso, fez concurso, mas é a questão interior. Né? Olha o que ele fala aqui, o que a Joana fala, do saneamento moral dessas cortes, autoridades encarregadas dos processos que envolvem os delituosos e o julgo, estabelecendo os instrumentos reeducativos. Jamais torturando, punindo com esse prazer escuso, pois que se o fizessem, incidiriam em erros idênticos, ou mais grave, porque ele não tem desculpa. Um juiz, um desembargador, um ministro do Supremo, não tem a desculpa. Ele não ignora a lei. O julgamento pessoal que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do humano ainda lobo do seu irmão. O que é isso? Quando a gente vê bandido bom é bandido morto. O espírita sabe que para o bandido o desencarne é até negócio. Nós temos que ser a favor do processo educativo. Se o nosso sistema ainda está muito deficitário, que é, a gente sabe disso, mas nunca acreditar que bandido bom é bandido morto, porque ele está livre. Né? A gente não sabe que a vida continua. E não é por aí. Isso aí é olho por olho, dente por dente. Como ela fala, demonstra o primitivismo moral do humano que ainda é lobo do seu próprio irmão. A gente não nasceu para aprender a amar, para considerarmos que estamos sob o mesmo Pai, que é Deus, Criador de tudo e de todos, e que somos a sociedade humana, uma família humana que no futuro, daqui a milênios, vamos conviver como irmãos. O mestre estabeleceu a formosa imagem do humano que tem uma árvore dificultando-lhe a visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. Boa noite, querida Fátima. Boa noite. Deus te abençoe. Então, o mestre Jesus estabeleceu aquela imagem. Tu tem uma árvore, tu tem uma clave nos teus olhos, mas tu vê um cisco nos olhos do próximo. Aí pode passar para o próximo, querido. Aí eu trouxe uma imagem aqui, né, da mulher adúltera sendo convidada, né, pelos fariseus, pelos talvez até o marido, a ser apedrejada, porque ela foi encontrada em adultério. E a população da cidade estava gostando. Então, olha aí, tem uma imagem de uma pessoa com uma pedra na mão, e tem uma outra imagem de um filme aqui de Jesus, ela abaixada, escondendo o rosto, né? Aí vem aqui Joana. A proposta é rigorosa, portadora de claridade iniludível, que não concede pauta a qualquer evasão de responsabilidade. Então, o que ela está querendo dizer? Ela não está dizendo que aquele que tem um cisco não merece ser julgado, e será pelas leis próprias, leis humanas e leis divinas. Mas nós é que não somos palmatória do mundo. Ele não disse, né? Não disse a esse populacho aí, toda essa população que estava aí em Jerusalém, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Então, olha aí o que ela fala. Ele próprio, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, ao invés de julgar,
tomou-se de compaixão e ajudou-a. Por trás de toda pessoa caída tem os motivos, tem as causas. Não estou dizendo que ninguém é santinho, mas todo mundo tem alguma coisa que levou a fazer isso. Então a gente não é julgador do mundo, nós somos espíritas, acreditamos, confiamos em Deus, seguimos Jesus como nosso modelo e guia. Então não estamos aqui para transformar o mundo, estamos aqui transformando a nós mesmos para assim, com a nossa melhoria, melhorar o mundo. Lembra da leitura de Emmanuel? O mal só reconhece o bem, o egoísmo só a fraternidade, o orgulho, a humildade. Então, é fazer em nós o evangelho que saia pelas mãos, pelo olhar, pelo sentimento. Então, ele próprio, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, ao invés de a julgar, tomou-se de compaixão e ajudou-a. Passa para o próximo, querida. Aí eu trouxe aqui Mateus. Olha aí, olha aí. Eu nem me lembrei disso. E trouxe esse tema, e olha, não é impressionante? Fiquei até arrepiada agora. Meu Deus de misericórdia, olha aí. Aí eu trouxe Mateus 7, quer dizer que é agosto lilás. Agosto lilás para combater a violência contra a mulher. Olha aí. Então vamos aqui, Mateus 7, capítulo 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois que com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu um argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Não é uma loucura isso? Está em Mateus, capítulo 7. Aí olha o que Jesus fala. Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então tudo que eu vejo no outro está saindo de mim. Lembra da semana passada? O que sai de mim é que vai me tornar impuro. Porque é o que eu estou vendo, é a minha sombra. Eu vejo o mundo péssimo, eu vejo tudo ruim, eu sou pessimista porque o pessimismo vive em mim. Eu sempre peguei o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, dela entrar nos guetos em Calcutá, com os mendigos que nunca tomaram banho na vida. E eles davam banho nessas criaturas. E teve um jornalista que a entrevistou, não teve coragem de entrar no beco. E disse, madre, nem por $1 milhão eu entro aí. O cheiro é horrível, horrível, horrível. Aí a madre disse, meu filho, eu não entro aqui por dinheiro, eu entro por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Então ela via Jesus no mendigo mal cheiroso. Temos que ver Jesus em tudo e em todos. É fácil? Não. Por isso que a gente está aqui estudando, né? Por isso que a gente está aqui falando pela 15ª vez, no meu caso, para mim mesma, Mateus 7, de 1 a 5. É mais fácil tu ver o cisco no olho do que tu ver a trave que está no teu. Então, Jesus está dando a lição. Está dando aqui a carteira. Está dando aqui tudo, o livro, a biblioteca, para a gente estudar, para se melhorar. Tudo que eu vou falar da Maria, eu estou falando de mim. Porque se eu tiver amor dentro de mim,
Eu vou ver a Maria com amor, mesmo que ela seja uma pecadora. O amor que eu tenho é o que eu dou. Ah, eu sou justiceira. Ah, então, minha querida, você tá errada. Bora passar pro próximo. Isso, obrigada. Naturalmente, voltando ao texto, ali foi Mateus 7. São Mateus no Novo Testamento. Aqui voltamos para o livro Jesus e a Atualidade, capítulo 5. Naturalmente, não se solucionou todos os problemas, nem atendeu a todos, como eles o desejavam. Não obstante, compadecido os amou, envolvendo-os em ternura e ensinando-lhes as técnicas de libertação para adquirirem a paz. Então, Jesus não resolveu a vida de todo mundo, mas ele deixou o exemplo, ele deixou o amor, ele deixou o caminho para nós seguirmos. Ele amou, envolveu todos com ternura, ensinando-lhe as técnicas para a libertação, para adquirir a paz. Ele não saiu pregando ódio contra os romanos. Quando ele voltou depois do terceiro dia, ele não ficou pregando raiva aos fariseus. Bora cuidar do nosso terreno, do coração. Não olha para o quintal alheio, olha para ti mesmo. O cristão não tem que criticar fora, ele tem que criticar dentro de si. Olha aí, continuando, Joana. Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Lembra que a gente falou que a culpa, e ainda vai, pensando no caso do André Luiz, o que é que o André Luiz fez de mal para ir para o umbral? Não é? Por que ele foi parar no umbral? Porque ele não cuidou dele próprio. Porque ele não respeitou a lei de Deus, de amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, o que é que eu estou fazendo? Que eu estou indo ao encontro da lei? Ou o que é que eu estou fazendo que está indo de encontro? Não está fazendo o que é certo, não está fazendo o que é justo, não está fazendo o que é bom. Né? Não adianta não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem por nós e pelo próximo. Então, olha aí, tem compaixão de quem cai. A consciência dele, do que caiu, será o seu juiz. Ele vai carregar. Lembra no início, a pessoa que faz o mal é que é responsável pelo que ela fez e não nós. A gente não muda os outros, a gente muda a gente. Ajuda aquele que lhe constitui punição. Ajuda aquele que lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir bem. Se você ainda está passando por um problema, é porque você ainda não agiu da melhor forma, ou porque Deus ainda não te ajudou, porque tu ainda não aprendestes a lição. Nós temos que aprender com os problemas. A vida não é uma colônia de férias. O Evangelho nos ensina, através de tantas aulas, as parábolas, que nos ajuda a nos preparar para as intempéries, para as tempestades. O maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo Bem-aventurados os aflitos.
No mundo tereis aflições, eu venci o mundo. A cada dia basta o seu mal. Olha aí, tolera o infrator, tolera o teu chefe, tolera a tua patroa, tolera o teu parente, tolera o teu companheiro de quarto, tolera porque tu estás aí aprendendo uma lição. Por isso que Deus te colocou nessa família. Por isso que Deus te colocou nessa situação. Ele é o teu futuro. Será que você não vai agradecer, como no livro O Mundo Maior, o caso da Cipriana? Pesquisem. Cipriana, do livro O Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir bem. Olha aí. Então, temos que aprender a perdoar, aprender a tolerar, aprender a aceitar, e com resignação. E como disse Emmanuel, emplaneando o evangelho em nós, emplanizando a palavra de Deus. A tolerância que utilizardes para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Parafraseando André Luiz, com Chico, né? Toda a bondade que nós fizermos é o nosso passaporte na hora do desencarne. Como nós queremos viajar? Eu quero viajar, se possível, com alguém da falange do Dr. Bezerra de Menezes. Olha a minha arrogância. Estou querendo que alguém da falange do Dr. Bezerra de Menezes venha quando eu estiver lá no necrotério, pirada da cabeça. Jesus! Né? Olha aí. Vamos pro próximo. Então, terminamos o texto, porque o livro Jesus e a Atualidade, os textos são mais curtos, né, em relação aos outros livros, principalmente os como livro, que eu acho que semana que vem eu vou trazer esse livro, é um dos livros mais profundos, que é o Conflitos Existenciais. Conflitos Existenciais. É um livro muito bom, Joana. Então, olha aqui, eu trouxe Mateus agora, no capítulo 6, dos versículos 22 a 23. A luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Vou repetir aqui o que eu estava começando a falar da Madre Teresa. Madre Teresa via Jesus em tudo e em todos. Temos que acreditar, confiar e trabalhar o evangelho dentro. A tolerância não é você aceitar barbaridades. Vamos usar a razão. Por que eu não tolero isso? Por que o abuso? Peraí, se a pessoa realmente está me maltratando, aí eu estou certa de não. Mas eu não tolerar por mera vaidade, eu não tolerar porque eu quero discutir, eu não tolerar porque eu dou um boi para não entrar na discussão, mas dou uma boiada para não sair dela. Então, o que é que eu tenho dentro de mim? Então, a lição aqui, por que eu não tolero? Por que eu não consigo? Se eu sou católica, por que eu não tolero o evangélico? Se eu sou evangélica, por que eu não tolero o bandista? Se eu sou espírita, por que eu não tolero o muçulmano? E por aí vai. O que é que eu tenho dentro de mim que não reconhece que eu sou intolerante, que o erro está em mim? Como ela disse, ninguém é perfeito. Como Jesus falou,
quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, olha aí, são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Já imaginou? Se a gente já tem um olhar com trevas, faz coisas horrorosas. Outro dia eu vi por acidente um vídeo que era na Turquia, um gatinho de rua, passou na frente de um cara, o cara pegou o gato e jogou na parede. E alguém filmou, as pessoas estavam horrorizadas. Mas ver aquele vídeo me deixou arrasada. Então, olha lá, imagina o que essa criatura. Será que ele estava sob efeito de droga? Será que ele é um trevoso, né? Se ele tem trevas no coração dele? Olha aqui, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, capítulo 6, dos versículos 22 a 23. E um detalhe aqui dessa questão de luz interior. Um livro que eu recomendo também é o livro Voltei. Voltei do irmão Jacó. Do irmão Jacó. É impressionante esse livro, é marcante, né? É livro da FEB. Livro Voltei, porque ele está relatando os momentos depois do desencarne. O que acontece no velório, tá. Então, o que eu vou falar, né? Isso está em André Luiz. Na pátria espiritual, a gente sabe que tem vários degraus, né? Então a gente não sabe para onde a gente vai quando desencarnar. Na pátria espiritual não tem luz elétrica. A luz da pátria espiritual é a luz que emana dos espíritos. Então, se nós não temos luz alguma, a gente vai pedir proteção espiritual para quem já tem um pouco de luz, né? Para um santo, para um familiar que já. Então, quanto menos o bem fizermos, mais estamos nas sombras. E a gente vê isso na literatura de André Luiz, quando eles estão se aproximando da crosta para fazer trabalhos. Os raios de sol não chegam em algumas regiões, porque essas regiões não deixam nem penetrar esses raios de sol, porque os espíritos que estão ali não têm luz. Então, o que é que a gente está querendo trazer aqui? A tolerância é responsabilidade nossa. Temos que trabalhar o amor de Deus em nossos corações. Então não adianta eu falar Senhor, Senhor e não praticar o amor de Deus. Não adianta eu falar que já sou espírita, já estou há 30 anos no espiritismo, se eu ainda critico, se eu ainda não tolero, se eu ainda piso, se eu ainda cuspo no prato que como, sou intolerante com a minha própria realidade. Então, a cada um segundo as suas obras, vamos analisar quem nós somos. E essa imagem de Jesus carregando um cordeirinho, uma ovelhinha, um carneirinho, é porque precisamos ser mansos. Como diz aqui Emmanuel, né? Precisamos da benignidade, da misericórdia, da humildade, da mansidão.
sejamos como discípulos de discípulos. Um dia seremos discípulos. Sejamos aprendizes com o Mestre Jesus e não vamos jogar pedra, porque estamos cheios de pedras em nossos corações, estamos cheios de sombras, temos um argueiro em nossos olhos e não conseguimos entender que o que eu estou vendo fora é projeção do meu mundo interno. A minha sombra vê a sombra do mundo. O meu amor vê o amor no mundo. O meu carinho vê o carinho no mundo. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Vamos elevar o pensamento. Hoje estamos tentando reduzir. Boa noite, querida irmã. Reduzir o tempo para não ficar muito longo esses estudos de segunda-feira. Né? Obrigada, Tavares. Vamos orar. Vamos elevar o pensamento. Vamos buscar a nossa melhor parte. Vamos pensar no Mestre Jesus. Vamos pensar na Maria Santíssima, Nossa Senhora. Vamos orar cantando. Maria, Maria, és um dom, és uma certa magia. Ó Maria, ó Jesus, ó doutor Bezerra, Chico querido amado, ó Divaldo que estás ainda te reacostumando. Ó Senhor, bons espíritos, rogamos pelo planeta Terra, rogamos pelos países em guerra, rogamos, Senhor, por nós, pelos nossos familiares, pelas crianças da nossa família e de todas as famílias do mundo. Rogamos pelos que pedem paz, pelos que rogam um pão, um alimento, uma oração, os que estão na UTI, os que estão presos, os que estão maltratados, os que estão injustamente numa cela. Ó Senhor amado, te rogo pelo malfeitor, te rogo por aquele que não sabe nada do mundo e acha que pode tirar a vida dos outros. Te rogo, Senhor, pela criança abandonada, pela criança maltratada, por um neném abortado. Ó Senhor, que coisa mais linda, um neném na barriga da mãe. Ó Senhor, crianças com problemas especiais, coisa mais linda que é. Todo mundo aprendendo a conviver, aceitando o diferente, pessoas que não estão vendo, pessoas que não conseguem falar, pessoas que não andam, pessoas que não entendem, pessoas que têm uma paralisia, uma deficiência, não importa. Senhor, e como bem lembrado por Tavares, estamos no mês de agosto, mês que está trazendo para nós as denúncias da violência contra a mulher. É o mês do esclarecimento. Por que maltratam essas mães? Todo mundo merece o perdão, o acolhimento fraternal. Senhor amado, esses homens violentos, ó Senhor, quanta violência no mundo. Esteja conosco, Senhor. A paz do mundo começa dentro de mim. Sejamos tolerantes, sejamos mansos, sejamos amorosos, sejamos melhores hoje do que fomos ontem. Vamos nos transformar para o mundo melhorar. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, Estação da Luz Tavares, muito obrigada. Sê conosco. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.